Oi, gente, tudo bem? A minha convidada de hoje é a professora Renata, da PUC Minas BH. Convidei a professora Renata porque eu queria também ouvir uma voz feminina, mas que trilhou essa difícil, eu acho, viu, professora Renata, difícil carreira da docência, que de verdade, na minha visão, é uma carreira de bastante dedicação e altruísmo. Então, professora Renata, eu quero começar te agradecendo por você ter vindo aqui nesse nosso espaço para bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória profissional, como é que você pisou no direito e está lá até hoje. Bem-vinda. Bom, queria te agradecer, professora Graziela, pelo convite. É um prazer poder falar com você, com seus alunos, a respeito de um assunto que é muito particular, porque cada um acaba tendo a sua trajetória, Uhum. mas que eu entendo que é interessante a gente dividir, inclusive porque às vezes a gente tem a impressão de que é tudo muito fácil quando já vê a pessoa em determinado emprego, mas o caminho de todo mundo não é tão fácil assim, mas acredito que vale a pena, né? Eu comecei, na verdade, eu sempre quis ser professora. Essa era a única certeza que eu tinha. E é um pouco diferente, porque quem vai fazer direito geralmente não tem essa intenção de ser professora, né? E aí eu comecei realmente, eu queria ser professora de literatura, queria ser professora de língua portuguesa, e fiz um intercâmbio, porque eu achava que precisava melhorar meu inglês, então fiz terceiro ano nos Estados Unidos. E quando voltei, eu voltei continuando querendo ser professora, tanto que fiz o vestibular para letras, mas, ao mesmo tempo, algumas questões de xenofobia que eu sofri nos Estados Unidos me fizeram perceber o tanto que era importante, talvez, eu me dedicar à luta de direitos, porque isso sempre Uhum. foi algo que eu achava importante, mas não tinha me identificado ainda profissionalmente nesse sentido. E Uhum. aí eu fui fazer o vestibular no meio do ano para letras, fiz até na PUC Minas, onde eu leciono, né? Uhum. E passei no vestibular, passei até em primeiro lugar no vestibular de letras. Só que Uhum. aí, antes de saber o resultado, fiquei com medo e fiz outro vestibular para outra instituição. Eu não formei na PUC, eu fiz para a FUMEC, Com medo que de me quê? Deixa eu só te interromper. Medo de com quê? medo de não ser aprovada, Ah, porque da não aprovação. às vezes as pessoas acham que é muito fácil ser aprovada nas coisas, e Aham. olha, é professora hoje, já devia ser fácil para ela passar em prova, mas eu Aham. sou professora que sempre tive medo de prova e sempre tive muitas dúvidas a respeito da minha capacidade, se elas eram boas para o mercado de trabalho. Uhum. Então, com medo de fazer um único vestibular, mesmo o vestibular de direito, na minha época eram 19 por vaga, era muito mais concorrido do que o vestibular de letras. Mas como eu não queria jogar as minhas fichas só num único lugar, acabei passando nos dois. E letras eu passei em primeiro, eu falei, vou fazer letras. Só que eu ganhei uma bolsa de 100% no direito. E aí eu falei, e um era de manhã, outro era à noite. E aí eu Dava falei, para vou fazer os conciliar. dois, vou Uhum. fazer os dois. E felizmente eu não precisava trabalhar, não sou uma pessoa rica, mas classe média, que Uhum. dava para eu ir de ônibus, estudar e conseguir me dedicar aos dois cursos. E aí no primeiro mês eu me apaixonei pelo direito e terminei o primeiro período de letras, mas nunca mais olhei para trás. E aí percebi algo que o meu avô, que era advogado, já falava. O tanto que o direito, às vezes a gente tem algumas perspectivas da relação acadêmica e até mesmo profissional do direito muito fechadas. A Uhum. gente imagina o profissional de direito só como o advogado ou o juiz ou aquele que faça um concurso. E eu, naquele momento, acabei encarando que ia fazer direito, entendendo que eu já não seria professora, porque eu também já achava que seria demais eu ter a capacidade para ser professora universitária, Ah, né? Então eu até conto isso para os meus alunos, eles acham engraçado, mas é porque todos nós a gente se duvida de si mesmo o tempo inteiro, né? O negócio é conseguir ter a força para transpor essas dificuldades. E aí uhum. fiz o curso de direito, fiz estágio em escritório, alguns que foram muito bons, outros estágios públicos também. Fui contratada no escritório que eu estava fazendo estágio ao final do curso. E aí eu descobri que eu não gostava de advogar.
E aí era uma outra questão, porque eu tinha que encarar ou o concurso público, que nunca foi o meu interesse, ou eu tinha que tomar a coragem de entender aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, que era ser professora, mas aí viria uma trajetória de muito mais estudo, que para mim não era algo que eu não ia gostar, eu ia gostar de estudar e me dedicar, mas que eram outros desafios, porque eu tinha que passar na prova do mestrado, passar na prova do doutorado posteriormente, né? Porque eu, inclusive, tinha o pensamento de que se eu queria isso mesmo, eu não podia parar no mestrado, eu tinha que continuar, inclusive, para passar da aula num lugar que eu admirasse, né? E que eu realmente gostasse do lugar que eu fosse lecionar. Então, primeiramente, eu fui pedir demissão do escritório, e aí eu tinha juntado um dinheirinho, mas mesmo assim era pouco, era só para ter a condição. Não tinha condição de pagar para poder fazer uma disciplina isolada no mestrado, porque aí eu queria fazer na PUC. E aí eu fui fazer uma pós-graduação e fui assistir como ouvinte às aulas do mestrado. Só o professor autorizou que eu assistisse sem pagar, depois eu tive que fazer tudo de novo quando fui aprovada. Não era nem como ouvinte, você não estava cursando formalmente a disciplina. Você não aproveitaria depois. Como ouvinte, exatamente. Entendi. E aí, mas foi muito bom para mim, principalmente a pós-graduação, lato sensu inicialmente, que acho que a gente sai do curso de graduação achando que gosta de muita coisa e ou não, né, com dúvidas sobre o que gosta e com uma perspectiva de muito medo do mercado de trabalho. E ali, naquele curso de pós-graduação, eu fiz uma especialização em direito processual. Foi muito bom porque eu tive um networking com as pessoas, eu comecei a conhecer pessoas do mercado, eu comecei a ver diferentes perspectivas do direito. Eu percebi que eu não era tão ruim quanto eu imaginava, que eu falo isso para os meus alunos, se você está achando que você não é um bom sinal, porque você está estudando o suficiente para ver que você vai ter que estudar a vida inteira, essa é a realidade. Mas quanto mais... Nós sabemos que nada sabemos, né? Exatamente. Então, assim, foi muito bom para mim. E aí, isso era outubro, e em dezembro eu fui fazer a prova do mestrado da PUC. E eu advogava na área de direito das famílias e direito empresarial. Então, era direito civil, era no escritório de advocacia em massa. Acho que por isso também eu não me encantei tanto. Hoje eu até advogo um pouco, mas mais com consultoria para casos de maior complexidade, que envolvam direito internacional, que atualmente é a minha área. Mas aí eu gosto mais, me parece mais interessante. Mas o que eu acabei percebendo foi que eu fui fazer a prova de direito privado, eu passei na prova de conhecimento, mas não passei na entrevista, porque realmente a quantidade de vagas era menor, eu não era conhecida na área de direito privado, não tinha me formado na PUC, que é a instituição que hoje eu dou aula, né? Então, não passei. E aí eu comecei a me questionar, diante dos estudos que eu estava fazendo de direito processual, e diante da prática que eu tinha de direito civil, se era isso realmente que eu gostava, até para eu lecionar. E eu comecei a perceber que o meu sentimento ainda estava lá naquela questão da xenofobia que eu sofri quando eu aprendi pela primeira vez na vida, mesmo sendo uma mulher branca, que eu era uma latina e que por isso eu não tinha o mesmo espaço nos Estados Unidos ou em todo o mundo como eu achava que eu tinha. Quer dizer, aquela semente da busca por justiça naquele contexto continuou crescendo e germinando em você, né? Exatamente, exatamente. E aí eu falo isso muito para os meus alunos e para todos que querem conversar sobre carreira comigo. O tanto que é importante a gente respeitar as nossas paixões, porque às vezes a gente quer se moldar ao mercado e aí a gente não fica tão feliz assim com aquilo que a gente trabalha. Pode ser até que a gente consiga uma condição financeira de subsistência, mas acho que hoje a gente busca não só trabalhar, viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. E que esse trabalho tenha um sentido na nossa existência, né? Então, aí eu fiquei um ano estudando e terminei a pós-graduação e foi muito boa para mim. Fiz a prova para Direito Internacional. Resolvi mudar a área. Migrou realmente.
E tinha só 2 vagas, aí falei, não vou ser aprovada, e acabei sendo aprovada. Tá vendo? Né? E aí entrei para o mestrado de Direito Internacional e fiquei 6 meses me dedicando ao mestrado. E logo no segundo semestre, como eu já tinha pós-graduação, eu comecei a lecionar. Comecei a lecionar como professora temporária, Na até na PUC. PUC Minas mesmo, Ah, na PUC de Arcos, PUC Minas de Arcos, sim. Qual que é a e distância de acabou BH, mais ou menos? Ah, uns 300 longe, quilômetros. hein? Dá 3 horas. Eu ficava lá o dia todo, a semana inteira praticamente, Ah. e uma felicidade danada, porque primeira vez que eu fui entrar em sala de aula, eu fiquei umas 10 horas preparando uma hora de aula para dar, morrendo de medo dos É. alunos descobrirem que eu era uma impostora. A síndrome da impostora aí, ó. A gente tem muito isso, e eu É. gosto de mostrar essas fraquezas justamente para as pessoas entenderem que geralmente as redes sociais, até eu brinco às vezes que são redes antissociais, elas só vendem uma premissa de sucesso, de poder, de que Parece que a todo gente mundo nasce pronto, né? assim, a gente está aprendendo todos os dias. E às vezes você sabe fazer uma coisa bem, aquele dia você está inseguro, ou não é tão legal assim, e está tudo bem, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. E o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, depois que terminou a aula, era uma adrenalina tão grande, de tanta satisfação, que eu falei, gente, por que eu odiei tanto respeitar essa minha vontade, né? Porque aí nessa brincadeira eu demorei uns 3 anos até começar a dar aula depois de ter formado. Coisa que eu poderia ter adiantado bastante se eu já tivesse respeitado isso desde o começo. Mas é um medo de você querer uma coisa demais e não dar conta daquilo, né? Então, acabou que eu comecei a dar aula, terminei o mestrado e aí fui fazendo vários concursos para as outras instituições, porque queria dar aula na PUC, geralmente o lugar que você começa a dar aula é uma paixão, né, por esse lugar. E a PUC também é muito querida para mim, porque meu pai é professor da PUC há quase 40 anos, da área das ciências biológicas, mas eu sempre fui encantada com a PUC, mas eu sabia que eu tinha que esperar ter um concurso, e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter o doutorado para conseguir passar no concurso da PUC se ele saísse, por causa do nível de concorrência que existe para entrar na PUC Minas como professor, né? E aí eu fiz concurso para outras instituições, todos que eu fiz eu passei. Foi dando muito certo, assim. E aí eu cheguei a ser coordenadora de curso de outra instituição por 3 anos, e era um curso bastante grande, eram 1.500 alunos o curso de Direito. Qual Eu aprendi instituição? demais. Na Estácio de Sá. Sim. Na época, eram 1.500 alunos na Estácio Floresta. Eu fui professora lá e fui coordenadora lá. E aí, no último ano que eu estava como coordenadora, saiu o concurso da PUC. E, coincidentemente, eu estava terminando meu doutorado. E aí, eu fiz o concurso para a PUC. Assim, na verdade, quase que eu não fiz também, com medo de não passar e duvidando mesmo do que poderia acontecer se as pessoas vissem que eu, que já era professora há um tempo, não passasse no concurso, mas acabou dando certo e eu passei no concurso para Arcos, que foi PUC de Arcos, que foi onde eu comecei a lecionar. Né? E aí eu fiquei na Estácio ainda 6 meses na coordenação, enquanto estava, depois fiquei mais 1 ano e depois eu saí da instituição por causa de horário, esse tipo de coisa. Sim. E hoje eu sou, olha o que aconteceu, eu fui fazer o concurso da PUC e eu fiz o único concurso que você fez foi lá em Arcos. O único concurso que eu fiz foi em Arcos. Porque na PUC, uma vez você tendo entrado para a carreira docente, depois você pode fazer concursos internos ou assumir disciplinas que tenham vaga. Hoje eu dou aula na Praça da Liberdade. Entendi. Mas o único concurso externo que eu fiz foi o de Arcos, que aí depois eu fui dando aula, já dei aula na PUC Contagem, já dei aula na PUC São Gabriel, PUC Arcos e PUC Praça da Liberdade. Então, e já dei aula nos cursos de Direito e no curso de Relações Internacionais, também por causa da minha área, né? Então, assim, quando a gente pensa sobre essas situações, eu fico pensando tanto que a gente tem muitos obstáculos para enfrentar,
mas muitos dos obstáculos que eu tive também estavam comigo mesma. Às vezes a gente pensa em mercado, quantidade de pessoas formando, tirando a carteira da OAB, mas eu falo muito para os meus alunos que tem certas áreas que até hoje eu tenho dificuldade de indicar profissionais, porque parece que as pessoas... tem sempre lugar para quem é bom. Sim. E para quem realmente queira se dedicar àquela área. Sim. Evidentemente que eu não acredito só na meritocracia, sabe? Eu acho que muito do que eu consegui também tem em função das facilidades que eu tive para poder estudar, de das poder condições benéficas que te proporcionaram, às vezes, estar à frente, né? Exatamente. Mas eu não quero que a gente pense sempre que porque parece difícil demais, a gente deve desistir e se autoeliminar daquilo que deseja, né? Porque, ou bem ou mal, uma parte de alcançar as coisas é buscá-las. Então, eu sempre penso muito sobre isso, sobre o que poderia ter acontecido se eu não tivesse tido pessoas que vieram para mim e me falaram, vai fazer assim, você vai dar conta, porque se dependesse só de mim e se não tivesse a terapia para me ajudar também, que é outra coisa que é importante investir, eu também poderia estar em outro lugar. Então, assim, eu acho que a área jurídica hoje, muitos falam que não tem espaço, que não tem tanto concurso, que a advocacia está difícil, mas todas as áreas são difíceis. Sim. Meu avô falava muito que se você não sabe o que você vai fazer, faça direito. Porque direito você acaba tendo um leque de possibilidades muito grande. Inclusive a possibilidade que eu queria e que achava que no direito não era possível, que é essa possibilidade da vida acadêmica. Né? Deixa eu te interromper um pouquinho, claro. para comentar sobre essa última fala sua do seu avô, né? Eu comecei muito perdida, queria até ter feito outro curso, queria ter feito jornalismo aí na UFMG, e eu pensava, aí depois de um tempo eu percebi que, poxa, eu estou no melhor curso para alguém que está perdido na vida, porque o pessoal tem costume de ir para administração, né? E aí, às vezes a utilidade que se vai ter na administração é muito menor do que um curso que te prepara para a cidadania, no mínimo, no mínimo. Mas eu também queria fazer uma outra colocação. Depois a gente pode até rever aqui o vídeo e ver quantas vezes a gente eu ouvi que a palavra medo. Isso. E aí, né? E aí eu acho importante a gente, às vezes, ressaltar isso, como que o medo, às vezes, paralisa, mas como que ele também pode ser combustível para a sua melhor preparação. Te ouvindo falar, eu tive a impressão de que o medo, mais do que um fator paralisante na sua vida, ele foi um fator que te ajudou a preparar sempre mais e mais em busca de algum objetivo. Então, é interessante porque às vezes as pessoas acham que a gente elimina o medo para fazer as coisas, né? E vou falar aqui da parte da advocacia, você deve ter experimentado isso também, mas a docência não deixa isso de lado do nosso senso de responsabilidade, de entrega, de tudo aquilo que a gente pode causar de prejuízo ao cliente ou à instituição que nos contrata, né? Enfim, a gente tem um senso de responsabilidade, dá medo às vezes de fazer determinadas coisas, e aí a gente, de tudo que eu ouvi, mesmo com medo, você foi avançando, avançando, quer dizer, o medo está presente, mas ele não foi um fator de limitação, ele foi um fator que te impulsionava talvez a uma melhor preparação. Então, essa é uma perspectiva do medo que talvez a gente deva investir ou estar atenta, né? Falar, não, o medo não vai me paralisar. Que ele me faça, então, uma melhor preparação, né? Me preparar melhor. Faz sentido? Faz super sentido. Até da gente perceber quais são as nossas dificuldades, o que a gente precisa investir para se capacitar melhor, para ter menos medo e conseguir enfrentar. Né? Então, assim... E ir com medo mesmo, né? Ir com medo mesmo, porque, na realidade, muitas pessoas que dizem que não têm medo ou são irresponsáveis, ou elas estão te vendo como um obstáculo e querem te intimidar. Existem níveis diferentes de medo, de apreensão, mas todo mundo que tem um pouquinho de responsabilidade pode não ter um medo paralisante, mas você tem um receio de prejudicar o seu cliente, de prejudicar a empresa que você está representando, de prejudicar os alunos na hora que você for dar uma aula, né? Então, a gente tem essa questão. Enfrentar o mundo do trabalho é muito pesado.
A gente tem medo de assumir compromissos financeiros e depois não conseguir cumpri-los, em função dessa insatisfação com o trabalho. É difícil se reinventar, é difícil mudar de área e começar de novo, mas também é muito difícil ficar parado. É muito difícil aceitar que você não vai trabalhar, que você não vai dar conta. E esse medo, para mim, era o pior, de não conseguir dar conta. Então, acho que você foi muito no ponto. Por isso que eu disse que a terapia é importante. Mesmo que não seja formalmente, que a gente leia, que a gente tente se autoconhecer, para conseguir identificar o que há de difícil como parte da nossa personalidade diante do mundo do trabalho e no que a gente precisa investir para se sentir mais seguro, para ter mais capacidade. E eu ficava para avançar a despeito das situações adversas, né? Que às vezes são internas, né? Isso mesmo, você disse aí muito bem. O tanto que o curso de Direito é um curso... Eu sou apaixonada pelo curso de Direito. E o tanto que ele é importante para viver. O tanto de violências e de violações que as pessoas sofrem em função do desconhecimento de como viver a sua cidadania. Só de já ter oportunidade de estudar Direito... E acho que qualquer curso, mas eu digo do direito especialmente, nós já estamos no lucro. E a gente precisa, além de pensar individualmente no senso de profissão, acho que é um dever de todos nós que temos a oportunidade de estudar, de usarmos esse estudo também para devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe. Como bons profissionais, com responsabilidade, investindo nas nossas capacidades, porque, gente, a gente precisa de bons advogados, precisamos de bons juízes, de bons funcionários públicos, precisamos de bons professores, de bons consultores. A gente precisa de gente boa para trabalhar. Gente tem para trabalhar, tem sobrando. Agora, gente boa, com responsabilidade, que se dedique, que seja um bom profissional, esses a gente conta nas mãos, né? E para esses o oceano é azul, para fazer uma analogia ao que vivem dizendo por aí. Exatamente, exatamente. E é difícil mesmo, não é fácil. Então, a gente vai passar por lugares que a gente vai trabalhar, que a gente não vai gostar, que às vezes a gente precisa ficar ali em função da necessidade de pagar os boletos. Mas, com o tempo, a nossa capacitação e até a nossa capacidade de olhar o horizonte permite que a gente faça novas escolhas. E todo aprendizado que a gente carrega pelo caminho também, né? Nossa, acho que por mais mal sucedida que seja a experiência profissional, pessoal, que seja, ela traz um aprendizado. Então não aprende quem não quer, né? Com ela. É isso aí. Eu acho assim, mesmo que tudo ensino, mesmo aquilo que a gente não gosta, mesmo os sofrimentos que a gente passe. E, assim, gostei muito da sua perspectiva, mas é isso mesmo, de falar sobre o medo. O medo, ele só não pode paralisar a gente. Ele tem que servir como uma catapulta de busca de novas capacitações. E acho que hoje a gente tem tanta coisa boa, tantas oportunidades como essa, de poder conversar com profissionais. Imagina quando que a gente ia poder, né, se encontrar aqui numa terça-feira. Hoje é terça, né? Hoje é terça. Exatamente, bom demais. E, assim, poder falar com os seus alunos de Uberlândia, um lugar que eu ainda não fui, mas ainda vou, se Deus quiser, para poder tomara que a gente passe essa pandemia, a gente possa fazer também um encontro presencial, que eu acho que é importante. Doutora Renata, eu vou aproveitar, então, e te pedir para dar uma dica aí para esses alunos, né? Você também os tem dentro de sala de aula, você também recebe, às vezes, as angústias deles. E eu digo alunos que ainda estão dentro da graduação, né? E os egressos, os jovens aí profissionais, esses que estão estudando para concurso, ou que estão advogando aí no início de carreira, que é um começo sempre tão sofrido, né? O que você daria, assim, hoje, vendo a sua trajetória até aqui, de tanto esforço, de tanta luta contra as situações externas, mas também contra as limitações internas, né? O que você diria para esse pessoal hoje? Olha, primeiro eu diria que a gente precisa ter consciência de que não está fácil para ninguém. Então, não somos nós que somos empecilho para o nosso sucesso ou porque há uma incapacidade. Eu acho que é verdade que, às vezes, a gente percebe que tem algumas áreas, por exemplo, do direito, que a gente não sabe tão bem,
Quem faz concurso público sofre muito com isso, de ter que ter um conhecimento mais alargado para marcar o X no lugar certo. Então, se esse é o seu objetivo de concurso público, eu acho que é importante se dedicar a isso e buscar ajuda, porque ninguém consegue passar num concurso público sem a ajuda dos familiares, sem a ajuda dos amigos, que vão ter que abrir mão da sua presença. Agora, na pandemia, está mais fácil para quem está cumprindo isolamento social, mas mesmo assim... Ou não, porque às vezes está todo mundo dentro de casa e torna é o mais ambiente disso difícil todo de mais concentrar, difícil. exatamente. Então, acho que é preciso primeiro fazer um planejamento de carreira, de pensar... tinha algo que se perguntava muito quando eu era mais jovem, nas propagandas, nas entrevistas de emprego, que hoje o pessoal não pergunta mais, que está vivendo muito aqui o agora, mas como você se vê daqui a 10 anos? Primeiro se fazer essa pergunta, que é uma pergunta que era muito simples, mas hoje as pessoas não sabem nem o que vão fazer na próxima semana. Apesar da gente querer viver bem o hoje, não tem como você planejar uma carreira se você não fizer esse planejamento a longo prazo, porque não dá para dar um salto. Então, você tem que percorrer esse caminho. Então, se você pensando sobre isso, qual que é o seu desejo? Parece um desejo muito difícil de alcançar? Tá tudo bem, porque mesmo os desejos difíceis de alcançar, como eu pensava também sobre o meu desejo de dar aula, eles são possíveis se você começar a traçar um caminho para isso. O que você pode fazer para poder... Fazer um projeto, um planejamento e executar. Vai fazer o concurso público, estude os editais anteriores, pense as disciplinas que você tem mais dificuldade, comece a estudá-las, fortaleça aquelas que você saiba mais, busque, talvez, se for possível, fazer um curso preparatório para o concurso. Se você deseja advocacia, você sabe advogar já? Ou você precisa de ter essa prática antes de abrir o seu escritório de advocacia? Procure, então. Você quer abrir o escritório, mas não tem tanta experiência? Então, talvez seja interessante procurar um emprego num escritório de alguém que você respeite, que você sabe que é um bom advogado e que você vai poder aprender com essa pessoa a prática, para consorciar a teoria com a prática, né? Então, quer ser professor? Está pensando em fazer um mestrado? Está difícil? Pode começar com uma especialização, não só para a área acadêmica, mas eu quero ser advogado de contratos bancários. Então, eu vou fazer uma especialização mais específica que vai abranger o meu conhecimento. E, por exemplo, para concurso público, eu vejo muitos que querem fazer concurso de juiz, mas às vezes não tem condição de se manter financeiramente só estudando. Então, você pode pensar numa alternativa também de talvez ou fazer um concurso de segundo grau, que já te dê uma garantia de um recurso básico financeiro. Fazendo a escada do concurso, que eles falam, né? Você vai subindo aos poucos. E até mesmo na área profissional. E tem gente que fala assim para a gente, né, professora? Fala assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei do que eu gosto. Eu já tive aluno de falar para mim assim, eu não sei, eu terminei o curso de Direito, mas eu não sei o que eu gosto no Direito. Mas você gosta de alguma coisa da vida que precise de assistência jurídica. Com certeza. Então, tem uma aluna minha que ela até fez pós-graduação na PUC de Direito Internacional e Direitos Humanos. Eu coordeno essa pós aqui na PUC. Que bacana. E aí ela fez essa pós e ela falou, vim fazer essa pós porque eu gosto desse assunto, mas eu não sei em que eu vou trabalhar. Hoje ela trabalha numa ONG. Olha. E foi a pós que facilitou para ela ser aprovada no processo seletivo da ONG, porque era a única que tinha a pós específica na área que ela queria, que precisava na ONG. E lá na frente, às vezes, esse mesmo aluno dessa mesma pós-graduação vai estar trabalhando com parametrização de algoritmos numa startup jurídica, para que ele não tenha um viés discriminatório, por exemplo, né? Dentro do... Então, né? A gente realmente, o nosso leque ele é muito, muito amplo. Legal. E assim, não se prenda, não. A gente não consegue prever tudo que vai acontecer na nossa carreira. Você consegue fazer um planejamento. E esse planejamento, aí eu não gosto de enganar. O aluno, quem é aluno ou é egresso do direito, quem estuda direito tem que sempre continuar estudando. Não dá para parar de estudar, independente se você vai ser advogado, juiz, defensor, promotor, se você vai trabalhar... Empresário. Você não estudar determinados assuntos.
perde confiança. Exatamente. E aí é a seriedade que a gente tem que ter diante da nossa prestação de serviço, né? Tem que continuar se atualizando e tem que entender também que no mercado a gente não vai ser sempre o melhor. E tá tudo bem, é bom que a gente vai trocar figurinhas com pessoas que vão nos ensinar, a gente vai melhorando e é muito bacana esse processo também de viver nesse mundo do trabalho, que é diferente do mundo de estudos. Sim. Né? E que eles têm que estar conectados, né? Como você acabou de falar, Com né? Você vai certeza. trabalhar, mas você vai estudar para melhor trabalhar, não é? E você vai... eu falo, eu que advogo bastante, assim, eu realmente não vivo só da docência, eu tenho escritório e eu acho que é um bom casamento, né? Porque eu consigo levar para a sala de aula a minha experiência prática e também eu acho que eu estudo muito, mais eu acho que para a docência do que para o escritório, né? Então a docência me força a estar sempre atualizando e tal, justamente para prestar o melhor serviço aí para os nossos alunos. Excelente, professora Renata. E aí eu vou te pedir para a gente encerrar esse papo excelente, a indicação de um livro, jurídico ou não, e para você explicar por que dessa indicação. Eu ia indicar um, mas não é jurídico, não. Mas aí eu pensei em outro, a gente conversando, até por falar que eu sou da área de direito internacional. Eu não estou aqui com ele comigo, mas é porque ele está no meu Kindle. Chama Universalismo Europeu, do Immanuel Wallenstein. E depois eu procuro e coloco na descrição do vídeo. Eu te mando também, se você quiser, até a fotinho dele, tá? Universalismo Europeu, do Immanuel Wallenstein, se não me engano, é da editora Juruá. E ele discute muito como que a gente estuda e analisa as relações numa perspectiva de um olhar que não é nosso. Então, ele discute muito essa questão da decolonialidade, da necessidade de respeitar as nossas identidades, para poder perceber o direito, para contar a nossa história, perceber o mundo. E aí, assim, pensando sobre a nossa conversa, eu acho que esse livro ele traz também o empoderamento da gente entender que quem nós somos é importante também para o mercado de trabalho. Então, é interessante pensar quais são as características que cada um de nós tem, que a gente carrega da nossa vida, mesmo que pareçam características de dificuldades, por exemplo, de uma pessoa que viva questões vinculadas à LGBTfobia, ao racismo, à própria vulnerabilidade econômica. Essa história de cada um de nós, ela acrescenta ao mercado de trabalho. Porque quem nós somos e a vivência que tivemos vai fazer com que a gente demonstre um olhar diferente diante do que parece muito frio, né? Parece que a gente está se transformando em mercadoria que precisa ser comprado por alguém. Mas o contrário também acontece. Será que eu quero trabalhar em qualquer lugar que queira me contratar? Acredito que não. A gente tem que pensar sobre isso. No início, a gente aceita muita coisa porque precisa sobreviver. Mas depois se faltar propósito... Exatamente. Falta o sentido, né? Aí você falta o sentido. Então, é essa busca de conhecimento. E esse livro trabalha muito essa questão das relações internacionais, do direito e de como que a nossa história é contada pelo olhar do europeu. E até hoje a gente fica nessa premissa de se eu não sei inglês, eu não vou conseguir ficar bem no mercado de trabalho. Se eu não li todos os livros. Não é assim. Tem espaço para todo mundo. E com certeza, cada um de nós tem algumas características e alguns conhecimentos que podem acrescentar para esse mercado. Cada um de nós tem uma vivência única e essa vivência única vai se refletir no seu trabalho, né, na sua convivência social, etc. Perfeito, excelente. É isso mesmo. Maravilha. Uma palavra final? É só tente vencer os seus medos, né? É o que eu faço todos os dias quando eu levanto de manhã. Às vezes a gente tem dias que você acorda mais valente, tem dia que você acorda mais duvidando da sua capacidade, isso faz parte, mas estudar, se dedicar, não tem nada que vença que consiga, que a gente superar consiga essa dedicação. Superar essa dedicação. Essa a gente estudo, dedicação, responsabilidade, que aí você consegue vencer os seus medos e você vai ser um profissional que todo mundo vai querer. Né? A gente precisa ter também empatia,
respeito com os nossos colegas de trabalho, cooperação, muito mais do que competição, isso é muito mais importante. Acho que é isso. Excelente. Olha, eu adorei conhecê-la, conhecer a sua história, conhecer essa perspectiva de... eu vou usar uma palavra que pode parecer excessiva aqui, mas é de superação, né? De ir avante com a coragem e entregando o seu trabalho da melhor forma. E eu quero contar para todo mundo aqui que a professora Renata tem um canal no YouTube com uma boa audiência que eu vi, né? Então, às vezes, pela fala pode parecer que é uma pessoa que fica ali, né, acovardada, de jeito nenhum. Se existe um medo aí, realmente, está mais na fala do que na ação, né? O medo, realmente, acho que na sua trajetória, foi um propulsor aí para o seu desenvolvimento. Então, muito bacana, te agradeço demais. Eu te agradeço demais também. Pessoal, se quiser me seguir, o meu Instagram é @profa.Renata Furtado de Barros. E aí a gente troca figurinhas lá também. Vou te marcar no vídeo, que você pode ter certeza. E vou continuar te acompanhando lá, que são excelentes as suas abordagens. Te agradeço demais e já fica convidada para, quando acabar essa pandemia, poder nos visitar presencialmente. Vai ser um prazer, assim, vai ser demais se você puder trazer outras falas que eu sei que você tem, outras abordagens, né, dentro do direito e às vezes que perpassa o direito, vai ser muito bom, tá bom? Com certeza, vai ser um Obrigada. prazer. Muito obrigada. Um beijo, professora. Até logo. Beijo, até logo.